Com o fracasso da revolta da oposição, os credores cercam o regime chavista da Venezuela para cobrar dívidas de 175 bilhões de dólares. A ditadura de Nicolás Maduro prendeu mais um assessor do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino em janeiro, alegando que a reeleição de Maduro foi fraudulenta. O deputado Juan Requesens foi acusado de participar de uma suposta tentativa de assassinar Maduro com um drone em agosto de 2018. Requesens pertence ao partido do ex-governador Henrique Capriles, candidato da oposição derrotado nas eleições presidenciais de 2012 e 2013 na Venezuela. No ano passado, foi impedido de concorrer, assim como os principais líderes da oposição. Requesens é um dos principais aliados de Guaidó, por isso as acusações do regime chavista são vistas como uma jogada para justificar a prisão de Guaidó. Os Estados Unidos, que apoiam e reconhecem o governo Guaidó, junto com outros 50 países, inclusive o Brasil, advertiram o regime chavista a não tomar nenhuma medida de força contra Guaidó. Mas, diante do fracasso da tentativa de derrubar Maduro, a oposição está dividida. Guaidó pode não ser reeleito presidente do parlamento em 2020. Sem a expectativa de recuperação econômica que a queda de Maduro traria, os credores tentam recuperar pelo menos parte do dinheiro. Depois de 20 anos de regime chavista, a Venezuela deve 175 bilhões de dólares em dívidas não pagas e bens desapropriados em nome do chamado socialismo do século XXI. Com uma renda anual do petróleo está abaixo de 30 bilhões de dólares, a Venezuela não tem como pagar. Essas dívidas serão mais obstáculos para a recuperação da economia do país. Em 1970, a Venezuela tinha a maior renda per capita da América Latina. Quando o caudilho Hugo Chávez chegou ao poder, em 1999, era a segunda maior, atrás apenas da Argentina. Desde a morte de Chávez, em 2013, o produto interno bruto caiu pela metade, a inflação deve chegar a 10 milhões por cento neste ano, o desabastecimento é generalizado. O país com as maiores reservas mundiais de petróleo não tem dinheiro para comprar papel higiênico. Hoje, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, estima que a Venezuela vai precisar de 30 bilhões de dólares por ano durante 10 anos para recuperar a economia. Como este comentário cita vários números, eu vou colocar o texto na íntegra no meu blog. Se você estiver interessado, pode ir lá conferir. Na última década, a Venezuela caloteou a maior parte da dívida externa, especialmente a partir da forte queda dos preços do barril de petróleo, que valia 110 dólares em junho de 2014 e hoje vale 56 dólares. Sem esperança de renegociar a dívida a curto prazo, os credores tentam arrestar navios petroleiros, carregamentos de petróleo e instalações petrolíferas venezuelanas no exterior. Mesmo que o regime chavista acabe, as batalhas legais entre os credores e as autoridades venezuelanas devem se arrastar por muitos anos. O maior problema dos credores é que Maduro permanece firme no Palácio de Miraflores com o apoio da cúpula das Forças Armadas. A maior parte da dívida da empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, vence nos próximos 10 anos. A oposição planeja revitalizar o setor petrolífero, cedendo a investidores privados o controle de áreas de exploração de petróleo. Mas a herança maldita do chavismo será um setor de energia muito menor do que era antes. A produção de petróleo, que chegou a um pico de 3 milhões de barris por dia, ficou em 730 mil barris em abril e pode cair para 500 mil barris diários até o fim do ano. Em outubro do ano passado, a Justiça dos Estados Unidos autorizou os credores a mover ações contra a Citgo, uma empresa privada com participação da PDVSA que refina o petróleo venezuelano nos Estados Unidos. Neste ano, o governo Donald Trump congelou todos os bens e ativos da Venezuela nos Estados Unidos, colocando-os à disposição do governo paralelo da oposição, liderado por Guaidó. A cobrança de juros sobre as dívidas não pagas vão aumentar ainda mais o total da dívida a ser negociado pelo futuro governo. Os futuros investidores terão de esperar até que o problema seja resolvido. A PDVSA também não terá condições de levantar capital enquanto não se livrar dessas obrigações. O futuro da Venezuela é sombrio.
mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Facebook e no Twitter. Muito obrigado.